Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar sobre o discurso do presidente Biden, que era super aguardado e motivos não faltavam. Um presidente que abre mão da reeleição, que já posiciona sua candidata a vice, então, para manter o seu legado e tentar vencer do ex-presidente Donald Trump, mas um presidente que não tinha feito um comunicado oficial a partir do alcance da Casa Branca. Joga uma carta na rede social, no X, antigo Twitter, e fica por isso mesmo por alguns dias. O Biden, nesse final de presidência, ele está se escondendo, mas também parece. Mas é um presidente que diz que quer concluir o seu mandato, o que gera várias e várias contradições. Preciso falar também, por isso, que eu considero que o discurso foi decepcionante. Um discurso de 11 minutos, amparado no teleprompter, em que a única preocupação era jogar o legado de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Os presidentes, todos eles, tá? Eles fazem esse discurso de despedida um dia antes de deixar o poder, mas existe esse pensamento de usar o discurso final como um discurso de despedida e de tentar estabelecer um legado, trazendo, quem sabe, uma meia-culpa, o que deu certo, o que não deu certo. E o discurso de ontem foi o Biden antecipando a despedida. O Biden falando da sua política social, econômica, o Biden jogando aquele número, né, de 16 milhões de empregos criados, em que aí você desconsidera o contexto de pandemia. E até é simples, se você entrar agora, nesse momento, no site das estatísticas trabalhistas, Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, esse próprio número de 16 milhões de empregos são questionados porque 9,3 milhões de vagas tinham sido fechadas por conta do contexto da pandemia e seriam empregos recuperados, né? Então, o Biden ele joga esses números, estatísticas, se preocupando com a consolidação de um legado. Uma semana atrás, o Biden estava sendo criticado por todo mundo, dentro do Partido Democrata, porque ele não queria sair da disputa, né? E agora ele vem tentando, pelo menos, moldar esse discurso para que exista uma compra dessa questão de que o Biden é um presidente que fez muito, né? De que é um presidente de um mandato só que ele não precisa ficar com essa marca de presidente de um mandato com fracasso. Ele não quer ser posicionado assim por tudo que representa Joe Biden na política dos Estados Unidos e do Partido Democrata. O mesmo partido que dá uma visibilidade enorme para ele, que o projeta para a política como um dos principais nomes e que depois rifa o presidente nos seus últimos dias por tudo que aconteceu. E o principal para mim do discurso é que ele fala, vou passar a tocha para uma nova geração de políticos. A gente sabe que não foi isso. O Partido Democrata não organizou primárias de fato, né? O Partido Democrata organizou uma estrutura para confirmar a reeleição do Joe Biden. Se não fosse o debate, o Biden continuaria disputando a presidência. E aí existiriam especulações de vídeos, que o Biden não está bem, o Biden parece perdido, que seriam confrontadas nas conferências da Casa Branca como se tudo estivesse bem. Então precisou de um debate para notar, não está certo, tem alguma coisa muito grave acontecendo, o que será que está acontecendo? Então isso é algo também, né, que você vê um discurso sendo vendido e esse discurso na prática é estranho. O que eu acho que os democratas devem estar aliviados é que se você pegar o discurso do Biden de ontem, mesmo lendo no teleprompter, ele tá frágil, né? Ele tem uma dificuldade de pronúncia já, então tem essa questão toda que a situação dele piora nos últimos meses. E não é, repito, não é de hoje, tá? Mas nos últimos meses dá para notar que ele está piorando bastante. Então, não tinha como ele ficar por mais 4 anos na presidência. Ele faz essa transição, ele usa o argumento de defesa da democracia e direciona o seu prestígio para Kamala Harris. Isso, inclusive, que vai gerar um outro debate dentro do partido, porque aparentemente não era o que o ex-presidente Obama queria. O ex-presidente Obama queria uma convenção aberta para tentar achar algum nome consenso forte o suficiente para derrotar o Donald Trump, e a Kamala Harris precisa construir, né, toda uma onda de apoio para se tornar uma candidata viável também, o que não é impossível, no entanto. Então eu vi no discurso do Biden um discurso de legado, muito mais. É um discurso que não responde perguntas básicas. Presidente, por que você saiu da disputa? Passar tocha para uma nova geração de políticos
não é um argumento que convence quando a Harris vai fazer 60 anos de idade, por exemplo, então não é necessariamente uma nova geração de políticos, né? Não são novas vozes, são vozes que já estão no cenário dos Estados Unidos e que estão aí mais uma vez com relevância. O que eu acredito que deveria ter sido explicado no que diz respeito à questão do porquê que o Biden precisou do debate para sair da disputa. Então ele não iria criar um confronto aberto com o próprio partido, mas parece que para o Biden ele continuaria, para a família do Biden continuaria, a pressão do partido é grande o suficiente porque aí une Hollywood, como George Clooney, une a mídia, o Biden perdeu o apoio de todos os canais que davam suporte a ele, CNN, MSNBC nos Estados Unidos, e ele não consegue esse apoio até mesmo dos congressistas que foram super importantes para a sua jornada à presidência em 2020. Eu noto que talvez exista um ressentimento do Biden dele não ter sido candidato em 2016, porque quem sabe ele poderia em 2016 ter vencido a eleição do Trump. Então, ele inicialmente se posiciona como um presidente de transição que, feliz com o seu legado e conquistas, entra para a reeleição mesmo sem condições. Então demorou muito, foi algo feito às pressas, não foi algo pensado. Esse discurso construído para o Biden ler, eu tenho quase certeza que não é, aliás, eu tenho certeza que não é o que o Biden de fato pensa. Se tivesse que falar, ele iria direcionar uma culpa para o partido do tipo, olha, sou presidente, vocês não confiam em mim, por isso que eu não considero impossível o cenário do Biden renunciar a curto prazo e deixar a Kamala Harris na presidência para forçar também a campanha de que ela é a presidente agora, ela está no comando, porque os republicanos vão pegar nisso até o fim da eleição. Ora, se o Biden diz que está bem para ser presidente, para continuar no comando da presidência dos Estados Unidos, por que então o Biden não vai disputar a reeleição? É uma contradição, é uma quebra de discurso quando nas primárias estava tudo bem. O Biden era um presidente que estava um pouco mais velho, mas tinha muita energia e iria fazer os discursos, iria fazer as participações de campanha, e agora já não dá mais para fazer isso porque todo mundo viu a situação dele, da fragilidade no debate. Então ele tenta usar isso para consolidar um legado do que será dito da presidência Biden no futuro, né? Então ele vai citar várias coisas, o que é curioso. Os Estados Unidos não estão em guerra, e depois cita as guerras financiadas pelos Estados Unidos. Então, rende questões, né? Por exemplo, não tem como não falar da presidência do Biden sem falar da retirada das tropas no Afeganistão e o pós-retirada no contexto geopolítico e como isso tem um impacto também. Então não existe uma meia-culpa, existe como o Biden quer ser lembrado. Esse presidente dos 16 milhões de empregos, um presidente de estabilidade, um presidente que defende a democracia nas suas palavras, um presidente que se coloca, né, à disposição do país e que depois ele já não é visto como útil. Qual será o clima para o Biden finalizar o seu mandato? E, aliás, não tem clima para finalizar o mandato, né? Ninguém tem confiança mais no Biden. Os republicanos, obviamente, não têm, mas os democratas também não têm, porque os democratas rifaram o presidente. Não é uma construção feita já a longo prazo, né? Uma construção assim, presidente, o senhor foi importante como presidente de transição, saia, abra a possibilidade de primárias, abra a possibilidade de uma convenção para achar um nome forte para o partido. Isso nunca foi cogitado. Isso foi cogitado às pressas. Eu fiz um vídeo da inviabilidade da candidatura do Biden pelas pesquisas. Ele perdia todos os estados-chave para o ex-presidente Trump. E bateu o desespero. O Partido Democrata precisava de uma narrativa nova, precisava de um fator importante e conseguiu aparentemente isso com a Kamala Harris. E eu vou continuar a cobertura também aqui no canal, agradecendo muito aí, estamos chegando quase à marca de 15 mil inscritos. Certo, pessoal? Encontro vocês no próximo vídeo.